Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em um estudo devocional que traz uma reflexão muito necessária. Será que o nosso dia a dia combina com aquilo que a gente diz que é importante? Vamos juntos entender como alinhar o que a gente faz com o que a gente realmente valoriza. E para começar, o estudo já chega com essa frase impactante: suas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir as suas palavras. Isso resume perfeitamente o nosso papo de hoje, sabe? Aquela famosa desconexão entre o discurso e a prática. Então, vamos entrar de cabeça nessa tal contradição. A primeira parte do estudo se dedica inteiramente a investigar esse conflito, esse buraco que às vezes existe entre o que as pessoas falam que acreditam e o jeito que elas vivem de verdade. E aqui está o ponto central que o estudo levanta. Muitas vezes, a gente tem um discurso sobre nossos valores, mas as nossas ações contam uma história completamente diferente. A análise é clara. Não adianta nada dizer que algo é prioridade se a nossa rotina grita o contrário. E aí, o estudo lança a pergunta, aquela que vai direto ao ponto. Qual é a sua prioridade na vida? É um convite para a gente parar um pouco, olhar para dentro e tentar identificar o que de fato está no comando das nossas escolhas. E para ajudar a gente a responder essa pergunta, o estudo faz uma distinção que, olha, é fundamental. Uma coisa é ter uma prioridade, outra, bem diferente, é priorizar. Parecem a mesma coisa, mas na prática a diferença é gigante. Olha só que interessante a diferença que o estudo coloca aqui. Prioridade é a ideia, a lista de intenções, aquilo que fica no papel ou na cabeça. Já priorizar, não. Priorizar é verbo, é ação, é o movimento de organizar a vida de verdade em torno do que se diz importante. É a diferença entre o plano e a execução. E para deixar isso bem claro, o estudo usa um exemplo que todo mundo entende. Pensa em assistir um filme bem longo, de umas 3 horas, várias e várias vezes. O problema não é o filme, claro. A questão que o estudo levanta é sobre o investimento de tanto tempo em algo que, no fim das contas, não agrega muito aos grandes objetivos de vida que a pessoa diz ter. Então, a grande sacada é essa, né? O que a gente faz com o nosso tempo define o que a gente realmente valoriza. Segundo o estudo, aquilo que a gente faz todo dia, repetidamente, não é só um hobby, é a nossa prioridade de verdade, falando muito mais alto que qualquer discurso. Ok, se esse é o problema, qual é a solução? Bom, o estudo não para no diagnóstico, ele propõe um caminho. E é nesta parte que a gente conhece o princípio central para a gente conseguir alinhar as nossas ações com a nossa fé. E a ideia aqui é muito boa, a gente não precisa quebrar a cabeça para descobrir esse caminho. O estudo afirma que já existe uma orientação divina sobre onde a gente deve focar nossa energia e nosso tempo para que todas as outras áreas da vida entrem nos eixos. E essa direção toda, ela se resume em uma coisa só: um projeto principal, uma razão de viver que deveria ser o norte para todas as outras coisas. O estudo prepara o terreno para nos mostrar qual seria essa prioridade número 1. E aqui está. O ponto-chave do estudo é essa passagem de Mateus capítulo 6. Esse é o princípio fundamental: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Na prática, o que isso significa? Significa alinhar a vida com os valores de Deus, com a promessa de que todo o resto vai se ajeitar. Tá, mas e na prática? Como a gente faz isso? O estudo sugere alguns passos bem diretos. Focar no reino em primeiro lugar, ter Deus como a grande prioridade e o modelo a ser seguido e, por fim, entender que Jesus é o projeto maior da nossa vida. É um jeito de transformar a teoria em um guia para o dia a dia. Beleza, mas como a gente sabe se está no caminho certo? Como a gente mede isso? É aí que entra o teste de fogo, a métrica final que o estudo apresenta para a gente saber o que realmente valorizamos. A coisa volta a ser bem prática. Se as palavras podem enganar, tem que ter um jeito de saber o que é prioridade de verdade, né? Seja na nossa vida ou na dos outros. E o estudo diz que sim, existe um indicador que não mente. E esse indicador, gente, é o tempo. Exatamente. A forma como o tempo é gasto é, segundo a análise, a prova definitiva da importância que a gente dá para qualquer coisa. O tempo é aquele recurso que não volta atrás e ele mostra direitinho onde o nosso coração está. E para fechar essa ideia com chave de ouro, o estudo traz essa citação do Rick Warren, que é bem direta. Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe a forma como ela utiliza o tempo. Ou seja, quer saber o que importa de verdade para alguém? Não escute só o que ela diz, olhe a agenda dela. E é com essa pergunta que a gente termina a nossa análise de hoje. Uma provocação que o estudo deixa no ar para todo mundo. Se a nossa agenda é o raio-x da nossa alma, o que o nosso uso do tempo está dizendo sobre as nossas verdadeiras prioridades? Fica aí a reflexão.